meus amigos, de uma versão mais morena, mais brasileira, mais tupiniquim, fruto de dias no estado que dá origem a esse Paraíba que vos fala, nascido no Rio de Janeiro, criado em São Paulo, mas de mãe paraibana, inclusive estive lá visitando a próspera, a metrópole ali do interior paraibano, Solânia. Meu amigo Victor fez uma viagenzinha mais modesta ali, foi com os paizinhos ali da Europa e tal, não sei o quê. E o Xará, que acabamos de saber aqui que semana que vem vai estar de férias, mas eu espero que isso não seja pretexto para não estar conosco, como certas pessoas que estão no Ceará. Eu não vou dizer o nome, mas começa com Tati e termina com Ana. Bom, e aí, Vitão, antes de mais nada, seja bem-vindo aí de volta. Como é que foi a viagem? Você trocou as altas altitudes pelas altas temperaturas, foi isso? Foi isso. Um calor realmente notável, principalmente na Espanha. Daqueles calores que você passa poucas vezes na vida, para quem não está acostumado. 45 graus não é qualquer hora, né? Nossa. 45 graus é tipo Rio de Janeiro nas Rio, máximas e olhe lá. Tipo, é fritar ovo no asfalto, Bangu, né? Bangu naquele dia de pico, né? É, isso aí. É Rio de Janeiro, mas na perifa, né? No subúrbio, né? Longe do Piscinão de Ramos. Bem longe. E o caos nos aeroportos? Está tudo isso que estão falando ou não? Eu não vi porque eu cheguei no aeroporto, não tive problema nenhum. Depois fiz tudo de trem e quando saí pelo aeroporto, cheguei no aeroporto de Paris, saí pelo de Lisboa. Tudo normal, mas não posso afirmar que é tudo normal, né? Porque o resto eu fiz Deu no trem, sorte, que hein? é bem mais conveniente, tá? Deu sorte. Trem não tem problema. Vocês sabem que eu atuo no turismo também e eu tive alguns passageiros que tiveram grandes problemas. O epicentro do problema é em Heathrow, mas algumas companhias aéreas aí estão enfrentando grandes dificuldades. Eu tive passageiro meu que tinha 2 horas de conexão que viraram 31 horas, cara. Sim, tipo, da companhia aérea fechar o balcão e todo mundo embora para casa e o pessoal ficar sem saber o que fazer. Uma situação agoniante, porque né, na minha porção agente de viagens, numa situação como essa, não tem muita coisa a ser feita, né? A gente ainda tenta ajudar, mas é complicado. Bom, mas, Xará, e aí? Temos novidades, não temos? A grande novidade é não haver novidades. Como é que está aí a questão da eleição? Continua. Saiu pesquisa nova? Deixa eu alterar dar aqui para você poder compartilhar aí o seu compêndio. Deixa eu pegar aqui. Então, não mudou nada, né? Teve 2 pesquisas desde a última. Eu não estou contando essa última Datafolha, que acabou de sair. Teve 2, uma da FSB e outra da IPESP, que eu não sei, tá só IPESP, eu não sei se a XP tá patrocinando ou não, né? Depois daquela confusão toda. Mas o fato é que deu, assim, o Bolsonaro dá uma quedinha aqui na média e o Lula dá uma levantada, e a terceira via aqui dá uma levantada, eu acho que às custas dessa queda aqui nos indecisos. Sempre tudo dentro da margem de erro, tal. Agora, isso aqui é sem o Datafolha. Com o Datafolha, o Bolsonaro cai mais aqui, né? Enfim, tá, no fundo, tudo dentro das margens de erro, não tem muita novidade aqui, não. 2 perguntas, Xará. Me permita, 2 perguntinhas aí. A primeira delas é a seguinte: teremos um segundo turno? Do jeito que tá, sim. Aliás, o Ciro, eu tô com vontade de votar no Ciro. Por quê? Porque o Ciro, ele chega... O Ciro, ele rompeu uma parceria com o PT de 16 anos no Ceará. Certo. Escolheu lá o candidato dele, deu um pé no traseiro da atual governadora, que era a parceira preferencial do Lula ali, e os dois vão caminhar separados na eleição estadual do Ceará. Ou seja, e o Ciro é o único que está dizendo que não apoia o Lula no segundo turno. Vai viajar para Paris de novo. Então não tem, esse é o verdadeiro terceira via. Esse é o verdadeiro terceira via, não é essa coisa, democracia, tal. Não. Nenhum dos dois serve. Só eu que sirvo. Esse é o terceira via. É isso aí, é o cara que tem Eu a vou ser coragem. obrigado a votar no Ciro.
Calma, né, Charles? Também não precisa exagerar. Respira. Né? Você é do mercado financeiro, você lembra lá que ele é o menos longevo ministro da Fazenda que nós já tivemos. Se a memória não me traz 113, Você não 114 precisa me dias. contar a história, você não precisa me contar a história dele. Fica Você sossegado, eu lembra, conheço né? o Ciro, Mas conheço o mesmo Ciro. assim, pela coragem Eu dele vou de dizer, dizer eu não estou ao Lula, dizendo, enfim, seria ele podia ótimo se a prestar gente uma, ele podia prestar uma assessoria para o Bolsonaro, né? podia, sei O lá. Não, Bolsonaro precisa se bem que falar. eu vou te dizer, você viu última propaganda dele, esses videozinhos de 1 minuto, eu não sei, eu acho que o João, Hey ho, let's go, do Ciro. exato, a prisão fez Não, muito mal pro João Santana, cara. cara, Ele cara. desaprendeu tudo, não é possível. Mas uma coisa é você fazer campanha com recurso vindo daqui, né, filho? Outra coisa é você fazer campanha com recurso vindo de laranja lá, de offshore, né? Outro papo. O cara faz o que dá, Não, o mas orçamento peraí, porra, não é permite. possível, não é possível. Pelo amor de Deus. Mas o Ciro, quando o Ciro está devidamente medicado, ele é um cara que se posiciona bem, fala bem. Mas se ele esquecer o remedinho no dia, Se a ele sinusite bate. estiver atacada, quando a sinusite está Aí, atacada, aí, rapaz. aí, Mas meu, o Ciro sai de tem essa baixo. coisa mesmo, né? Tipo do relógio, né? Do relógio parado. Relógio parado 2 vezes por dia é certo. O Ciro, de vez em quando, tem umas acertadas, tipo relógio parado, né? Ele é um bom orador, né? Quem não o conhece, compra por uma É. fábula. Não Ele entende despeja metade a do que ele fala, informação. fala, pô, esse cara deve estar falando alguma coisa boa. Se você quiser, se você quiser alguém, tem algumas pessoas que têm essa capacidade de falar bem sobre o que não sabe. Aí você vai checar, eu até me lembro no artigo do Paulo Buchsbaum, sobre ele pegou um discurso do Ciro e foi dissecando as Destrinchando. inverdades. Eram dezenas, né? E ele chuta muito número, e fala com aquela pompa, você parece que está certo, né? Eu nunca, eu Mas tenho para mim, eu acho que o Ciro, se o Guinness Book um dia se dedicar a isso, eu acho que ninguém no mundo chuta tanto, fala tanta barbaridade com tanta autoridade quanto o Ciro. eu acho que é isso mesmo. Porque Ele eu é não sei se vocês lembram, eu sou noveleiro, né? Preciso confessar, como ninguém vê mesmo aquilo que a gente grava, não tem problema nenhum. Eu sou noveleiro e no rock, acho que era no Rock Santeiro, tinha um professor Astromar. Não sei se vocês lembram, cara. Astromar Junqueira. Esse mesmo. Puta, os discursos do professor Astromar eram sensacionais. Coloquem lá no Google, professor Astromar Rock Santeiro. Cara, e era muito legal, porque as pessoas que assistiam maravilhadas, mas sem entender absolutamente nada do que ele estava falando. Eu acho que o Ciro também tem um pouco disso. Agora é difícil, né, para o pessoal de esquerda votar no Ciro, criticando o Bolsonaro pela O truculência ídolo. dele, né? Porque o Ciro Ah, não é um fofinho, né? A gente não pode dizer que ele é um fofinho, né? é verdade. Ele e o irmão dele, assim, sei lá, é bom não deixar uma retroescavadeira dentro da sopa ali por perto, né? Ô, Xará, minha segunda pergunta é a seguinte. A essa altura, os contextos são totalmente diferentes, fazendo esse disclaimer, mas a essa altura, na eleição passada, como é que era a posição do Bolsonaro nas pesquisas? Ele já liderava as pesquisas ou ainda não? Eu Essa acho até eu lembro. julho, não, em julho não, porque o Lula ainda estava Ainda tava. Não, no ticket, né? no momento em que o Lula saiu, ele passou a liderar. É. Quando o Lula foi considerado inelegível oficialmente, a pesquisa não o retirou da pauta. É. Acho que na primeira que ele Foi apareceu com a Haddad, o agosto. Bolsonaro já tinha uns 28, 29, já estava na frente. Porque não dá para comparar aquela eleição com essa, porque o Lula ficou Sim. no ticket até agosto. Até o fim. Foi uma tática que eles usaram, né? Deixa eu pegar aqui Sim, o sem máximo de dúvida. recall Vamos possível e manter depois esse negócio, depois passa exatamente, para o Haddad, né? para tentar ter a Enfim, menor perda possível, né? exatamente. Então essa foi a tática. Então não dá muito para comparar. Mas outra coisa E também, né, Xará? Esses era números. uma eleição em que o presidente não disputava, né? Então era uma eleição em que o Os dois alvo eram oposição. era fácil, tá todo mundo tacando pedra. Né?
Então, assim, mais fácil aqui se for comparar com a eleição da Dilma. Seria uma eleição comparável, a de reeleição dela. Talvez fosse mais comparável. E até difícil, porque ali tinham 3 candidatos competitivos, né? Aqui tem 2, né? Difícil comparar também. Nessa altura, eu precisaria recuperar, mas a Dilma estava na frente, se não me engano. Estava na frente, mas você tinha uma Marina que foi bem até quase o final, ela foi ultrapassada. Teve... Não dá também, porque aqui nós só não temos terceiro candidato. Competiu 8% do ciclo. Não significa muito. Se os 8% do Ciro não significa muito, imagina a Kombi, né? Que apoia a Simone Tebet, né? Muito menos. Nossa Senhora. Então, você me perguntou se tinha alguma novidade. Não tem. A Tebet continua com 3%. Não cresceu 100%, que nem da última vez. Não cresceu. Bom, então, dado essas considerações que nós fizemos até agora, surge o primeiro, ou talvez o segundo tema da nossa pauta, que é o seguinte. Senhor Vitor, eu sinto sempre nas suas palavras, assim como do senhor Marcelo Gutermann, um certo sarcasmo em relação a esse que vos fala, assim, já quase que, tipo, nunca ganhei um almoço tão fácil. Vai chegar no restaurante, vai falar pro maître, me manda um pato com laranja aí e tal, não sei o que lá. O fim está próximo, está decidido, é isso, pronto, acabou. Lula e Bolsonaro vão para o segundo turno, porque o Lula não deverá ganhar no primeiro turno, segundo o que tudo indica, mas ali ele vai passar o carro. Acabou a eleição já, é isso? Eu vou dizer o seguinte, a nossa aposta está definida, está decidida já. Aliás, se o senhor quiser pagar, se eu quiser pagar antes do pleito, pode pagar. Vamos fazer o seguinte... Não existe chance de você ganhar essa aposta. Bom, você tá... Calma. Você vive falando do imponderável. Calma. Tem o imponderável. A gente nunca sabe. Verdade. Tá de namorada nova. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Não, namorada não, já é esposa. Então. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Tem ali uma diferença de idade, a gente não sabe, pode acontecer muita coisa. Pode acontecer muita coisa. Calma. E outra coisa, eu pagaria menos entristecido se a minha previsão, ainda que não se confirmasse, fosse com a derrota do dito cujo. Né? Aí seria o ideal, né? Então vamos esperar. Vamos esperar um pouquinho. E aí, Xará, já era? Não tem jeito? O Lula eleito e tchau, Bolsonaro? Eu acho que assim, não é óbvio, não tem partida ganha de véspera, né? Mas é tipo Palmeiras versus Santos. Enfim, se der a lógica, o Palmeiras vai ganhar 9 de 10 jogos na atual situação, né? Você acha que é nessa... Se você fosse ali como um bom gestor, ali, analista, ali naquele seu mapa de cenário, provável, improvável, otimista, pessimista, nós estamos falando aí, só para ter uma ideia, de quantos por cento na sua cabeça? Eu acho que 80%. Tudo isso já, 80% o Lula leva. O Bolsonaro tem 20% aí. Esse tempo que nós temos agora, por exemplo, ainda não seria suficiente para começar a repercutir, porque está havendo uma melhora econômica, né? Os índices de crescimento estão sendo revistos para cima, Caged saiu com um bom número aí. Não, vai ter o auxílio, né? Tem coisa, veja, deflação, auxílio. Uhum. Então, torcida minha? Peraí, tem só coisa... Só um minutinho, só vou acender uma vela aqui que apagou. Pode continuar. Não, veja, tem o auxílio, né? Tem algumas coisas acontecendo que são boas, tal. Ainda que a atividade econômica, eu acho que estamos no pico, é dali para baixo. Mas ok, não é o suficiente, eu acho que não vai desacelerar o suficiente para além daquilo que já acelerou. Mas a inflação também não vai cair do dia para a noite, né? Um negócio meio... Nós teremos uns 2 meses de deflação aí, né? Sim, mas é muito localizado, né? É preço da gasolina.
O resto Não dá tempo de continua, chegar nas outras o coisas. resto continua subindo, né? Tem uma reportagem hoje no jornal, motorista de táxi falando, legal, a gasolina caiu, sobra dinheiro para pagar as outras coisas que estão muito caras, né? Então, o resto continua igual, esse que é o problema do Bolsonaro. Hoje eu abasteci a Mas 5,22 no app. como é que é? Hoje eu abasteci a 5,22, mas 5,22 no app. no app, No app. tá certo. No app. Fiz lá o cashback. E tem um auxílio, eu acho que, veja, não vai ser uma barbada. Não vai ser, 60-40, né? Vai ser mais 55-45, igual que foi a Vai outra, sei inverter. lá. Vai O inverter a Bolsonaro outra ganhou de eleição. 55, né? Então vai inverter, eu acho. Eu acho que é nesse Porque, nível. na verdade, é um não pouco disso, né, Xará? As pesquisas, muita gente hoje, bom, atuando com investimentos, né? As pessoas têm, pelo menos no caso da empresa da qual sou parceiro, fazendo uma associação absurda de que essa empresa apoia esse candidato, não, quando na verdade o CNPJ não tem que ter apoio. E o que eu chamo a atenção é o seguinte: se a gente for olhar essas pesquisas, não tem novidade nenhuma desde sempre, né? Se na eleição passada o Lula preso conseguiu colocar o Haddad no segundo turno com 46% dos votos, qual é a novidade dele estar liderando hoje com alguma coisa até abaixo disso? Né? Porque hoje o Lula aparece liderando ali entre 40, 41, 42, depende da pesquisa, não é isso? Isso. Qual é a novidade se a gente pegar a própria eleição anterior como referência? Tem muita novidade, né? Assim, historicamente, o PT sempre vai estar no segundo turno, né? Isso. Tem um outro fato agravante, né? Em 2018 você tinha a pauta anticorrupção super forte, uma das coisas que mais chamava a atenção do eleitorado. Hoje isso está na 10ª posição. Então, o grande detrator da imagem do PT perdeu importância. Fato. Então, assim, isso ainda sustenta Somos pouco mais. mulheres de malandro, Vitor? E somos, claro que somos. Outro dia... Quanto mais o tempo passa também, mais vai ficando na memória os episódios todos decorrentes da péssima gestão do PT. Né? Parece que foi ontem a recessão, mas foi 2015, 16, já faz 6 anos. Quase 8 anos. O mensalão foi 2007, anos, né? 2005, 6? 2005. Assim, 2005 faz o mensalão, né? Temos memória curta e costumamos fantasiar o passado. Então, assim, se acontecer, eu também concordo com esse 80-20 do Guto, né? Diria que é por aí. Se acontecer isso, pagaremos o devido preço em seu tempo, né? Para aprender. Aí depois, daqui a 4 anos, o que vem de opção? Né? Será que a gente tira o velhinho de lá? Vai estar com 81. Ele diz que não quer se reeleger, mas... Que ele vai querer se reeleger se ele tiver condições de saúde e tal, ele vai, isso eu não tenho dúvida. Mas o cara é um cachaceiro, né? Se ele seguir nessa eleição, se ele for eleito, uma vez eleito, com certeza ele vai querer se reeleger. Se é que ele vai ser eleito... Não tem dúvida. A cadeirinha lá é gostoso pra caramba. Vou ficar aqui nessa bem não bom tem até ninguém o que não final. queira. Exatamente. É que, assim, nós teremos aí 4 anos bem difíceis, né? Muito diferente do cenário que ele pegou em 2002, o cenário que, apesar dele se referir a ele como herança maldita, foi uma herança super bendita em termos fiscais e tudo, a situação do Brasil era outra. Agora a situação é difícil. E vai exigir, para você consertá-la, você vai exigir medidas amargas que ele não vai querer tomar. Então, assim, o quadro tende a piorar. Então, ao final de 4 anos, talvez o cara esteja mesmo querendo puxar o carro, né? Será que a gente vai precisar disso para exterminar o PT da história do Brasil? A gente tem que chegar até lá, esse ponto, assim. Essa quimioterapia tem que ser tão profunda. Não sei, Porto, essa história, exterminar o PT, eu acho que está sendo otimista. Não vai rolar. Nunca vai exterminar. Eles sempre vão estar por aí. Quando eu digo isso, eu digo assim, de perder a relevância. Não vai perder a relevância. Olha, não, mas veja, eu acho que sim. Mas o PT sem o Lula, eu acho que perde muito, hein? Bom.
Sim. Porque o PT não renova, não sei bem. Uma hora, Sem o Lula, sim. uma hora não tem o Lula liderança. não estará mais entre nós, né? Então, o Lula passa, né? Eu acho que sem o Lula, de fato, Não, existe um sem o grande Lula risco dele. perde, eu concordo. Porque eu acho que Não, o sem Lula e o dúvida. PT eles se Mas, confundem, né? mas veja, é que a gente estava falando de outra coisa, né? De uma situação econômica ruim, tal, que tal. E isso não acaba com o PT. O que acaba com o PT é o fim do Lula, é outra coisa. Entendi. É verdade, né? Porque se ele ser preso, não acabou com o PT, o que Não, faria acabar, né? nós tivemos a maior recessão da história brasileira. O cara foi preso, não acabou o PT. É verdade. Pô, então, É assustador isso, né? Eu li esses dias que entre os jovens, né? O Lula teria 51%, o que faz sentido, né? Porque o jovem tem esse apelo do bem contra o mal, de ser legal, de ser aos jovens, né? Nós já fomos jovens um dia, faz bastante tempo, enfim, mas a gente já foi, né? Realmente Eles também nem vivenciaram a história recente direito, eram crianças, né? Então você vai falar assim, você com pega um camarada de 10 30 anos, anos 8 anos. aí, né? Há pouco, Eu acho que os 30 anos já deveria ser capaz de ter esse discernimento, mas tipo, assim, até a faixa dos 25, vai. Essa turma nem verdade. sabe, tipo, mensalão foi 2007, faz 15 anos. 2005, A recessão, a 17. recessão 2015, 8 anos, dependendo, o cara era um adolescente, mal entendia, eu não estava conectado a essa eleição. Mas eu só lamento, mas nós estamos caminhando para isso. Vai Bom, ser o programa, nós temos até que o programa, o nosso programa no dia imediatamente posterior ao fato consumado, temos que ter uma faixa preta, né? luto. Temos que porque Não, cara, sinceramente falando agora, não sei como é que vocês estão lidando assim com isso, mas, cara, assim, eu acho que eu vou repensar toda a minha vida, cara, sem sacanagem, cara, porque assim, juro por Deus, cara, eu fico pensando, cara, que assim, não, pô, vamos discutir se deve privatizar, se não deve, quanto que deve ter interferência, o Banco Central tem que ter autonomia, não tem. Acho assim, se a discussão fosse. Enquanto a discussão está em temas assim, sabe? Você tem que ter, sei lá, uma polícia mais reativa. Você tem que ter um. Enquanto a gente está discutindo conservadorismo, progressismo. Cara, quando eu penso que assim, quem leu, sei lá, umas 15 páginas de qualquer documento oficial da Lava Jato, né? Por exemplo, o negócio do sítio, né? No quarto principal do sítio, os remedinhos lá do Lula. A quantidade de coisas que deveriam fazer parte do acervo da presidência. Porque é gente baixa mesmo, né? Essa quantidade de coisa do acervo da presidência da República, o cara embolsou. Aí quando você vai buscar os depoimentos de Léo Pinheiro, Duda Mendonça, João Santana, cara, o Palocci não era assessor do Lula, não era o motorista do Lula. O cara foi ministro da Fazenda, meu. O cara foi ministro da Casa Civil. Aí você tem na internet o cara falando assim, não, porque aí a Odebrecht disponibilizou ali um conta corrente de 300 milhões. Fala, caralho, cara, o que vai chocar mais a gente, bicho? O que a gente precisa? Pegar ele serrando uma criança assim no meio, com foto, isso aí foi montagem. Mas também, hein, essa criança, eu vou te falar, hein? Arteira pra cá. O que falta, cara? O que falta? Porque, assim, eu acho que nós vamos estar chegando no nível, assim, Colômbia, Pablo Escobar, narcotráfico, cara. A gente vai ter que pedir auxílio, sei lá, externo, fazer um acordo com alguém, mas, esperar pela chegada dos marcianos, porque, cara, sincero e francamente falando, não bastasse esse mas isso desastre assim, econômico que o PT promoveu. não, não deveríamos nos surpreender, porque casos de suspeitos eleitos e reeleitos eles proliferam aos montes, né? Não, Então, tudo assim, bem, não mas, surgia. Victor, vamos lá. Nós somos de uma geração que a gente cresceu sabendo que a corrupção no Brasil é endêmica, que os políticos mudam e tal, não sei o que lá. Mas, cara, sinceramente falando, o PT, eu acho que ele
mudou assim a coisa em ordem de grandeza, em formato, Ele em tudo, cara. industrializou, né? Ele industrializou. Exatamente, cara, uma corrupção assim, cara, o cara, lá, o Barusco, o cara é gerente da Petrobras, devolveu lá não sei quantos milhões, o outro guardava 50 milhões em dinheiro, é um negócio assim, cara, é absurdo, cara. Assim, a quantidade de dinheiro que a Lava Jato recuperou, que é a prova cabal de toda a corrupção. Cara, vocês já viram algum vídeo do Lula fazendo uma. Eu fiz uma reuniãozinha, vocês me prestigiaram lá com a presença, lá na empresa e tal. Tem um vídeo lá. Ô, Marcelo, fez a reunião, fez, tá aqui o vídeo. Cara, vocês viram algum vídeo de alguma palestra do Lula em algum país, assim? Cara, é uma loucura isso, cara. Então, assim, eu fico pensando, o que a gente precisa mais? Então, realmente, cara, eu vou te falar, se esse dia vier a acontecer, se nós chegarmos a esse ponto, assim, de se tornar essa nação macunaíma, né, cara? Se saca, eu realmente não sei, cara. Eu acho que tem que, sei lá, repensar tudo, porque não é possível, cara, não é possível. Eu tenho muita dificuldade de pensar assim. Mas falando em coisas do Brasil, Xará, essa carta em defesa da democracia é em defesa da democracia mesmo, você acha? Ou é uma Então, cartinha de apoio aí, disfarçada? O que você você acha? sabe que quando teve aquele movimento Ele Não, né? Era claramente Hum. um movimento de esquerda, tal, não tinha muita dúvida com relação àquilo, né? Essa carta, na verdade, tem uma outra história. Eu até ia contar na minha página, mas eu estou esperando dia 11 de agosto para ver se de fato a Fiesp vai colocar a carta dela para frente ou se vai voltar atrás que nem da outra vez. A Fiesp e a Febraban. Quando vazou aquele áudio que o Lula estava conversando com a Dilma e tal, que o Moro levantou o sigilo, eu fui para Paulista. E fui para Paulista em frente à Fiesp. E o pessoal lá gritando Moro, tal, lá. E aí, de repente, na frente da Fiesp, aquele luminoso deles, tem uma palavra impeachment. Quando eu vi aquilo, eu falei, acabou, né? Se a Fiesp embarcou, é porque acabou. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Acho que eu Porque a estava nesse dia na Fiesp, Paulista. talvez, bom, enfim, é, o, a Fiesp é né, feito para fazer lobby e tal, amigo de todo o governo. Os caras têm apesar do presidente atual ser simpatizante do PT, né, indubitavelmente, mas independe do presidente. Todo presidente é simpatizante do governo de plantão ou do próximo governo de plantão. Não é muito. Tinha um Paulo Scaff, que também era uma figura, né, desprezível, enfim. Mas o fato é que a Fiesp, como instituição, é muito significativa, né? E a Febraban nem se fala. Então, a hora que esse pessoal É a se burguesia, junta, né? é o capital, né? É Putz, a você não burguesia, faz né? nada sem um capital. Sim, sem E, dúvida. e são duas coisas diferentes, né? Tem essa carta, 100 mil, tal. Se tivesse só isso, ok. Mas tem outra, nos mesmos termos da Fiesp e da Febraban. Quer dizer, vamos esperar 11 de agosto para ver se vai sair mesmo. Aí, isso, para mim, é sinal de que o Bolsonaro metralhou o próprio pé. Se ele não insistisse, a gente já falou sobre isso, se ele não insistisse nessa questão das urnas, e depois a minha bola fora é uma outra coisa que também é um tiro no pé, que eu não sei porque ele insiste nisso, depois a gente vai ver, não tinha manifesto, não tinha carta, não tinha nada, podia até ter carta. Teve muitas, né? Na eleição de 2018 teve, abaixo-assinado, tal. Nada disso importou. Agora, a hora que a Fiesp faz um negócio institucional, amigo, você perdeu. Perdeu. É isso. E tem um detalhe, né? Corroborando o que você falou em relação ao que nós conversávamos semana passada, né? Sobre a segurança do processo e tudo, e que eu
colocava o seguinte: eu a vida inteira acreditei no processo eleitoral brasileiro, eu a vida inteira achei que era incrível que o Brasil tem essas peculiaridades, né? Por exemplo, prospecção de petróleo em águas profundas. O Brasil é líder de tecnologia. Olha que coisa maluca. Uhum. País que, às vezes, as grandes capitais têm pedaços das grandes capitais que não tem saneamento básico, que o esgoto corre a céu aberto, é o mesmo país que detém a maior tecnologia de prospecção de petróleo em águas profundas. O negócio meio maluco. Sistema bancário Porra! super, né? Né? Dinâmico, TED, Pix, que é um negócio maluco, que assim, lá você para países desenvolvidos não tem. E eu entendia que o sistema eleitoral era uma dessas coisas assim, caceta, né, meu país continental, tantos milhões de pessoas, acaba a eleição, a gente, você vê nesses países aí os negros se matando e tal. Ficava aquela pulguinha, né? Porque será que o pessoal, né? O processo tão legal, por que que não fazem, né? Mas tudo bem, beleza e tal. Só que eu vejo ali que tem um fato determinante em que transforma o Brasil. Esses dias o William Vac disse que o Brasil era uma republiqueta, porque o Bolsonaro falou com os embaixadores. Eu falei, puta, tá atrasado pra cacete. O Brasil é uma republiqueta desde que o cara que é o bandido que foi presidente da República tá solto disputando eleição. Então ali, para mim, é uma linha divisória. A partir dali, o Brasil virou tudo pode land. Eu não duvido de nada, porque, pô, você pega um cara, todo o sistema jurídico condenou o cara, e você anula tudo isso, todo esse esforço, que, não, mas ali, então ali lá. Mas o que assusta é que o Bolsonaro, ao falar da integridade das urnas, não concatena, não conecta as coisas, né? Ele não fala do PT, não fala do Lula, não fala de todo o processo, de tudo aquilo que poderia colocar essa dúvida que eu tenho, né? Fala assim, porra, cara, se os caras foram capazes de fazer isso, né? Se o PT roubou tanto, se como o Gilmar Mendes, numa das suas passagens pelo Brasil, ele sempre vem tá vindo para cá e tal, né? Se numa das suas passagens pelo Brasil, o Gilmar Mendes disse que o PT era cleptocracia e que eles tinham direito para tanta eleição, pô, dá para ter uma dúvida, mas ele não faz essa concatenação, né? Ele sempre fica ali, a urna. Ele poderia falar mais mal do PT, falar mais mal do Lula, né? Parece que gasta pouco tempo com isso, em proporção à urna. E aí eu concordo com você, Xará. Realmente. E aí, Vitor, essa carta em defesa da democracia, é carta em defesa da democracia ou é o gato subiu no telhado para o Bolsonaro? Eu acho que tem um pouco da. Talvez não. Eu concordo com o que o Marcelo escreveu. Não haveria essa carta não fossem esses ataques meio que sem pé nem cabeça ao sistema eleitoral provido pelas urnas. Porque ele. E aquela conversa, o cara ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição. Ele é um exemplo de que ganhou. Aí ele fala, mostra, prova, nada. E fica insuflando a malta, né? Você tem uma parcela aí da população que acredita em tudo que ele. Se ele falar que o céu é vermelho, o céu é vermelho. Então, assim, talvez uma resposta exagerada, mas que ele tá irritando, irrita, sabe? Essa coisa de, pô, insiste na mesma pauta, que é muito parecido com aquela questão da vacina, que já saiu de pauta, né? Felizmente para ele, senão ele ia estar pior. Mas ele passou 12 meses fazendo campanha contra um país com 90% da população vacinada. Tipo, meu, assim, respeitando que você não gosta, mas não dá para você pensar um pouquinho, ficar quieto, guarde para você a sua opinião. Então, aqui é uma coisa meio parecida, são pautas meio que paranoicas, né, e que não o ajudam. Tipo, de novo, carta tá cheia de carta. Aí nós tivemos Eu não gosto lembro, a quando as última carta manchetes falam assim, 1.000 juristas. Assinam a carta. teve uma Caraca, carta dos 1.000 economistas, não juristas. teve? Teve uma carta dos Teve um economistas. monte de carta. Quase Carta que não 58, falta. 58 subprocuradores. Aí eu lembro do Vitor. Um número só nunca quer dizer nada. Né? Aí você vai ver lá, tem 483 subprocuradores. É isso. Então, agora, eu acho que isso é uma reação a esse processo paranoico que o move, né? Eu não consigo entender essa O Xará, dinâmica. Porque, fazendo uma... no fundo, o cara devia estar preocupado em reduzir esse NPS negativo, né?
o nível de desaprovação dele continua lá com menos 17, menos 16, com esse nível esquece, não vai ganhar. É em cima desse número que a gente está com esse 80-20. Porque a pergunta toda não é nem nós temos chão, mas assim, em que momento da história você viu uma reviravolta no nível de aprovação do governo num período tão curto de 2 meses, de 17 pontos percentuais, para torná-lo no 0 a 0, vai. Pô, é duro fazer 2 isso, meses existe um não, nós estamos trabalho. falando 2 meses não vem diminuir não. Nós estamos falando de uns 80 e poucos dias aí, tem chão pra caramba ainda. Até o segundo turno, né? Até o segundo turno, vai. Ninguém tá vendo a gente 90 aqui dias, mesmo. 90 dias, 90 dias, 90 Deixa, dias. Ok, 3 meses. deixa eu te confessar um negócio, Xará. Eu não sei se isso funciona com outros eleitores, mas essa carta me deu mais vontade de votar no Bolsonaro. Qual das cartas? A carta da democracia Essa da ou democracia a aí. da... Ah, tudo bem. Me deu mais vontade, que eu fiquei pensando, se esse povo aí tá Só apoiando a só porque o democracia... Casagrande assinou? Então, aí eu fiquei pensando, esse povo tá apoiando a democracia mesmo? Pô, o camarada lá comprou Mas olha deputado, só, vendeu medida provisória, sei não, hein? mas assim, existe esse fator que você acaba de descrever, você já ia votar mesmo, só ficou com mais vontade, mas assim, tem um outro elemento que assim, tem uma turma que se irrita profundamente com essa outra, um outro negócio de ficar Concordo. de urna, não sei o quê. Esse pessoal que está indeciso, pô, eu vou votar desse cara. Só fala disso, não? Então, eu acho que ninguém fala. Meu, você está fazendo bobagem, mas ninguém consegue segurar, né? Ele não consegue ser domesticado. Então, eu acho que no frigir dos ovos acaba sendo negativo. Porque pode ter, assim, a turma que, pô, né? Tipo, você está falando que não, agora sim que eu vou fazer. Mas tem uma outra galera falando, não, esse cara aí... Meu. E eu Tem conheço muitos... vários. Eu conheço vários, entendeu? Eu conheço algumas boas pessoas pelas quais eu tenho respeito e carinho, que conseguem colocar numa mesma régua, coisa que eu cognitivamente não consigo acompanhar, conseguem colocar numa mesma régua Bolsonaro e Lula, e veja só, não estou dizendo que o Bolsonaro é bom, não, e Lula é ruim, longe disso. O cara, o presidente da República, ele não tem a menor compostura, acho que tinha que ser muito mais... Uma coisa é eleição, outra coisa é o exercício do mandato, enfim... Acho que tem muita coisa que agora não consigo colocar, cara, numa mesma régua, pelo amor de Deus. E tem gente boa que coloca e fala, não vou votar em nenhum, gente que antes votou nele, né? A minha esperança é que ali na hora, ó, escondidinho, ó, ele vai, se eu não fizer isso, ele vai votar, então tá bom. Vota com, a minha esperança, vota com o narizinho entupido. Não, eu sou um deles. Vou fazer esse voto que você está falando aí. Mas eu nunca tive do outro lado. Mas assim. É verdade. Não, mas eu concordo. Mas eu conheço gente muito próxima, assim, meio que até em linha de pensamento, que não vai fazer isso. Que vai anular. Também conheço. Aliás, existe uma migração, meio caiu a ficha essa semana. O IOSP publicou uma carta essa semana dizendo que ia votar no Lula. E o Gustavo IOSP. E ele diz, ele vai falando tal, e ele diz, na eleição passada eu anulei. E nessa eleição eu vou votar no Lula. Então tá entendido, quer dizer, o cara anulou na eleição passada e ele migrou, né? É mais fácil você ter anulado e migrar para o Lula do que ter votado no Bolsonaro e migrar para o Lula. Só que, da mesma maneira que ele votou nulo e agora vai votar no Lula, tem muita gente que votou no Bolsonaro e agora vai votar nulo. É verdade. Isso. Conheço alguns casos. Tem uma migração, né? O Bolsonaro repele, né, uma parte do seu eleitorado que não era tão firme assim. Que são as pessoas que, a meu ver, por esse movimento, né, que você discorda, eu sei disso, que, a meu ver, ao fazer esse movimento, estão beneficiando o Lula. Veja, para a pessoa, tanto faz. Se ela está votando nulo, é porque, de fato,
de fato, tanto faz. Para ela, tanto faz. É isso que Que é o talvez... que eu não consigo, que é o que eu não consigo Isso, entender. exato. Que você, né, não cabe na cabeça, pô, como é que tanto faz? Mas O para cara roubou esta pessoa que está bilhões, foi votando nulo, de condenado, foi fato, preso. tanto faz. Por isso, não adianta você falar para a pessoa, não, você está ajudando a eleger o Lula. Mas tudo bem, porque se eu votasse diferente, eu estaria ajudando a eleger o Bolsonaro, que também, para mim, é igualmente não desejável Que na cabeça aí da entra, pessoa. que aí é quando dá tilt nas minhas limitações cognitivas. Ô, Xará, falando em definições, limitações, é o seguinte. Na minha cabeça, 2 trimestres aí que não vão bem é recessão. Mudou agora isso? Por conta das circunstâncias? Afinal de contas, os Estados Unidos está ou não está em recessão? Então, tem essa regrinha meio automática, né? Mas tem uma entidade lá, que agora me escapa o nome, que faz a datação das recessões e usa vários elementos, tal, não é só dois seguidos, né? Certo. Então vai ter essa datação, talvez até já tenha entrado antes em recessão, né? Não necessariamente agora, pode ser, né? Mas o fato é que tem 2 trimestres negativos. Então, a probabilidade de você estar numa recessão é grande. Não, 2 Agora, trimestres isso é meio negativos com perspectiva de continuidade de aumento de taxa de juros, isso, né? isso é meio semântico, né? Assim, você mal começou o aperto monetário, né? Pensa, ele começou a Exatamente. subir no início do ano. Estamos falando que está em recessão desde o início do ano, né? São 2 trimestres. Quer dizer, o efeito da política monetária ainda não começou. E ainda vai ter mais aumentos, pelo menos é o E ainda vai ter mais que dá para aumentos. concluir aí das últimas falas aí do Vai ter Jerome mais Powell, né? aumentos. Que vão Então ter não dois é, aumentos, não é, não é talvez um pouquinho um. abaixo do que o mercado pessimistamente imaginava, mas ainda assim nós seguiremos tendo aumento já com com 2 Seguiremos. trimestres fechados com redução de atividade econômica, né? A Amazon acabou de publicar 2 bi de preju. Acho que não me lembro a última vez que a Amazon tinha tido preju. E é Caramba. muito Trimestre. significativo. Não, e é engraçado, né? Que acho que assim, você postou um meme lá sensacional, né? Que é a mudança do speech, né? Me lembrou muito o Pedro Malan falando das reservas brasileiras na crise cambial. Era bem assim, né? Não, tá tudo bem. Está tudo Não, certo. tá tudo tranquilo. Temos não sei quantos bi. Daqui a pouco, libera. Quando tiveram que liberar, senão a coisa virava pano do dia para a noite. Ô, Vitor, eu acho que a própria necessidade de ficar encontrando um discurso ali e uma semântica já mostra o quão é complexa a situação americana, né? E até necessário essa recessão, né? Porque a inflação lá alta, os caras vão aumentando a taxa de juros, vai atrair dólar, o dólar se valoriza, fica bem mais caro, inflação aqui também, né? Então, assim, no fundo a gente vai meio que a reboque, né? Então, se essa inflação segue alta, então o cara tem que derrubar a atividade mesmo, porque senão você mantém a inflação nível alto e aí temos que torcer para uma recessão lá, para dar uma acalmada, senão E o pior de E tudo, para ferrar o Lula no próximo mandato. é isso aí. E o pior disso tudo, né, é que tendo como plano de fundo talvez uma das mais frágeis lideranças que os Estados Unidos já teve, né, cara? Porque assim, ó, desde que eu era moleque eu lembro do Gerald Ford, do Jimmy Carter, do Ronald Reagan, do George Bush pai, do Clinton, do Bush filho, do Obama, do Trump e agora o Joe Biden. Se eu não pulei nenhum, eu acho que eu não pulei. Não, tinha o Nixon lá quando era garoto, que renunciou, enfim. Assim, eu não lembro na história recente, talvez na história mais antiga dos Estados Unidos, uma liderança tão... É verdade. Né? O O Brasil... Carter era fraquinho também. Não, sim, sem sombra de dúvida. Tanto é que nem foi reeleito, né? Acho que ele foi um dos cases, né, que não foi reeleito. Mas eu acho que o Joe Biden
tá conseguindo ser pior que ele, né? Cara, parece que os Estados Unidos está um pouco à deriva, né, cara? E cada vez mais a gente tem mais cenas assim que demonstram que ele talvez caminhe para uma senilidade aí, né? Será que a Kamala Harris fez meio o golpe do Alckmin, tá? Apostando no pior, assim? Pô, você acabou de citar uma possibilidade, hein? Então. Bom, enfim, o fato é Imaginou? que A gente parece que tá aqui falando, e de repente quem assume ano que vem é o Geraldo. Geraldo. Nossa senhora, gente do céu. O Alckmin, ele reinaugurou a escala de vergonha alheia, né, gente? Nossa. Cara, mas o que Nossa. acontece com o mercado? Me fala, o que acontece com o mercado se por algum dessas coisas do destino cósmico assume a presidência? O que acontece com o mercado? Não, mas ele Cara, sei assume lá. com o ministério, imagine, ele assume a presidência do Ministério do PT. Ah, Aquele não, mas bando ele é de... o presidente. Mas aí é o presidente. Ele é o presidente, Não, ele acabou. passa a régua. Ele faz, Mesmo o exato. Alckmin passa a régua. Não tem dúvida. Ele é o Mesmo presidente, ele, acabou. mesmo ele Esquece passa a essa régua. história de PT. Não, não, ele é o Mesmo ele presidente. passaria a régua. E é natural, né? É que nem acontece nas empresas. Lógico, Muda um cargo de direção, quem tá ali no entorno roda, né? Não tem jeito. O lógico. cara quer se cercar, né? De gente de confiança. Entendeu? Com certeza. Bom, já que a gente, né, tá falando de desgraça e tal, né? Assim, qual é. Vocês sabem que eu moro fora de São Paulo aqui, né? Então, na região que eu moro, tem muitas árvores e tudo. Chove bastante. Quando chove, sempre cai um galho e tal. Então, falta luz com uma certa recorrência. A tal ponto que eu resolvi que eu ia comprar um geradorzinho para mim. Comprei um gerador e tal. E aí eu descobri o seguinte: qual que é a maior utilidade do gerador? Qual que você acha que é a maior utilidade do gerador, Xará? Putz, eu imagino que Faltou luz na seja sua casa. fornecer eletricidade quando falta eletricidade. Você, Victor, qual que você acha que é a maior utilidade de um... É a mesma coisa? Deveria ser a mesma coisa. Vocês estão completamente enganados. Sabe qual é a maior utilidade de um gerador? É sua casa estar com luz e do vizinho no escuro. Putz, meu, esse que é o maior, é você sacanear seu vizinho, bicho. O cara tá lá no escuro com vela, lampião, e sua casa com luz. Entendeu? É a desgraça alheia. Entendeu? Então, falando em desgraça alheia, pô, a gente, né? Putz, grilo, cara, uma eleição entre Lula e Bolsonaro, Lula podendo ganhar, para os Estados Unidos liderado pelo Biden. Vamos falar da desgraça dos outros, então. Gente, essa Argentina, Xará. Cara, meu, eu já falei isso aqui alguma outra vez, mas a minha melhor definição da Argentina é o seguinte: tá tudo diferente de 6 meses atrás, mas a mesma draga de 30 anos. Cara, onde a Argentina vai parar? Começou um desabastecimento pesado lá, né, Xará? Estava conversando com uma pessoa que tem amigos na Argentina, diz que o pessoal está migrando para o Uruguai, né? Só que o pessoal que pode, que tem dinheiro, só que a hora que você migra para o Uruguai, você não consegue mais fazer mais nada na Argentina, você não pode nem entrar direito na Argentina, tem que ser um negócio, né, só como turista, você não pode manter uma casa na Argentina, não pode fazer nada. Então, o pessoal está pensando, apesar de tudo, né, é difícil, né, migrar da Argentina, tal, enfim, tem outras coisas. Mas o fato é que os caras é aquela crise que acontece de repente, mas que é gestada durante anos, né? De repente acontece, mas não tem muita surpresa. Chega uma hora que acabou o dinheiro, aí como é que você fabrica? Bom, acabou de mudar o ministro da Economia, né? Colocaram a Dilma de ministro, né? Agora, não. Mudou hoje. Ah, hoje eu não tinha visto. Mudou hoje. Então, A Dilma caiu? Não, acabou de mudar, faz 1 hora. Piorou? Foi uma pior. Não. Então, Saiu a agora Dilma? é como se fosse o Arthur Lira, né? O antigo presidente do Congresso. Ele vai ser um super-ministro da Economia, então vai juntar agricultura, fazenda e outros ministérios, e agropecuária, enfim, tudo num grande ministério da Economia.
O que denota que eles vão aumentar ainda mais o grau de interferência do governo na economia, Mas não tem dúvida, não tem dúvida. Garantindo que tudo vai dar absolutamente errado. O Banco Central acabou de fazer um aumento na taxa de juros de 8 pontos percentuais, estava em 52, foi para 60. Né? A inflação está indo para 90, então a taxa de juros real ainda está negativa, né? É que a inflação, na verdade, é bem maior que isso, né? Então. A inflação oficial, né? No fundo, eles estão naquela situação que você não sabe exatamente onde você está, né? E reservas é 2,5 bilhões de dólares, né? Ou seja, cara, não tem reserva. Não tem reserva. O acordo com o FMI, enfim, vai ter que refazer, né? Porque nenhuma meta foi cumprida, nada. Então, e o próximo passo é dar o calote interno, né? Na dívida interna. Porque ou como continua rodando a maquininha. Né? Por isso que eu falo, eu lembro do Bonex, lembra, Xará? A gente que é velho de mercado. Cara, os caras roda, vai cair no Bonex. Exatamente. Cara, impressionante. Agora, é aquela coisa, você tá num... É interessante isso, né? Eu estava até pensando, ver se a gente consegue fazer um paralelo, porque quando o Lula assume junto com o Néstor Kirchner, né? Os dois assumem em 2003. E é tão diferente o que acontece, né? Isso, assim, a gente tem todas as críticas ao Lula tal e aos governos do PT, mas isso, pelo menos, o PT, pelo menos no governo Lula, manteve uma certa ortodoxia, né? A coisa foi degringolar com a Dilma, tal. Conversa de mercado, no primeiro mandato do Lula, ele tinha até convidado o Malan e o Armínio Fraga para continuar. Né? Pois é. Então, assim, o governo que a Dilma entrega é um governo muito melhor, apesar de ter metido o pés pelas mãos, do que o governo que a Cristina entrega para o Macri, né? E o Macri, assim, o Temer fez uma lição de casa que o Macri não fez, que foi o teto de gastos. Né? Conseguiu reancorar, né, aquilo que estava degringolando. O Macri não fez isso. Então você junta esses dois períodos, né, tanto dos Kirchner quanto do Macri, e aí você chega no Fernandes E a gente teve a sorte, digamos assim, de eleger, depois do Temer, um governo que, bem ou mal, manteve mais ou menos as linhas que vinham sendo seguidos pelo Temer, com todas as críticas que se possa ter, né? Foi mais ou menos na mesma linha, que é diferente do Fernandes em relação ao Macri, né? Que foi volte 3 casas, né? Foi divergindo, né? Foi divergindo. Eu tenho um amigo aí que ele tá esses dias na Argentina, ele falou, nossa, que delícia vir para Argentina, estou me sentindo rico. Falou, cara, que, é aquela velha alternância, né? Mas diz que, sim, impressionante, assim, como o país empobreceu e como, por incrível que pareça, né, com todas as dificuldades que a gente está vivendo, como o real está valorizado, cara. O cara falou assim que você faz, sei lá, uma boa refeição com 5, 10 reais. Não. Tá muito barato a Argentina, cara. Não, também com câmbio blue a 300, aí é, né, covardia, né? E vai ser difícil, né, cara? Eles... O problema da Argentina, eu acho que é além de econômico, né? Eu acho que o problema da Argentina é um pouco cultural, né? É a Argentina olhar para dentro de si e fazer o que tem que fazer. É muito difícil, né, cara? Porque eu já comentei isso aqui uma vez, eu li uma entrevista nas páginas amarelas da Veja de um filósofo argentino, que ele dizia que a Argentina padecia de uma certa arrogância cultural, né? Em que dificultava que ela olhasse para dentro de si e perdesse a pose. Eu contei essa história aqui, né? Uma vez eu estava na Florida lá, fui numa loja, um senhor me atendeu, parecia uma versão assim do Carlos Menem, sabe? Com costeleta, um puta blazer azul, dourado, um brasão dourado aqui, os botões tudo dourado e tal, mas aqui no cotovelo puído. Sabe assim? Então, tipo aquela figura clássica do sabe aquela família quatrocentona
paulista que mora ali no Morumbi, com a casa caindo meio aos pedaços, mas não perde a pose. É mais ou menos isso. E sem perder a pose fica difícil, né, para você rever. Então, acho que a Argentina tem esse problema que vai além da questão econômica. Quanto tempo para a Agora, Argentina virar Venezuela ou nunca vai virar Venezuela, Xará? então, eu acho que não, porque lá eles têm ainda uma democracia, ainda tem como fazer alternância de poder, né? O problema econômico vai ter que ser resolvido. Eu acho que vai ser meio que uma dolarização, né? De novo. Não Que tem, foi o acho que nosso RV não aqui, né? não vejo muito outra alternativa. Mas eles vão fazer, porque assim, o Venezuela foi meio o Chaves conseguiu cooptar todo o sistema político, né? E forças armadas e tudo mais. Acho que na Argentina isso não vejo isso acontecendo, nem aqui, né? Quando o pessoal fala, não, vamos virar uma Venezuela, acho, puta, com um centrão, virar uma Venezuela parece ser meio assim, meio puxado, né? E lá na Argentina parece ser a mesma coisa. E na Argentina o pessoal não assiste tanto de braço cruzado que nem a gente aqui, né? O do, Exatamente. o do Raul que o diga, né? Que saiu de lá. Não, foi o De La Rua que saiu Foi fugido, de né? La Rua, saiu O pelo pessoal cercou teto. lá a Casa Rosada e ele saiu fugido, né? É. Acho que Então, não sei, acho que lá tem essa não chega variável. a uma Venezuela, não. Eles vão encontrar um jeito, só que vai ser muito dolorido. Os caras vão baixar mais alguns degraus na escada da pobreza, né? Isso tem que Quando a gente marcar acha que mercado, não tem jeito. nunca acredite que tá tão ruim que não possa piorar, né? A Argentina é muito um caso muito próximo a isso. E assim, né? O mais louco de tudo é você que nesses dias que viu o presidente argentino falando, né? Não adianta, porque quanto mais a gente põe dinheiro na economia, né? O nosso problema é que nós estamos crescendo muito, quer dizer, é surreal, né, cara? Bom, meus amigos, então a questão, vamos separar um dinheirinho aí, talvez se for o caso, dar um pulinho ali, comprar um alfajor, um vinhozinho, ficar esperto só com a carteira, né? Não te dá nem aquele gato, saber bem onde você anda, mas talvez seja um destino aí, só tem que ficar esperto. Bom, chegamos ao final, Vitão. Suas dicas aí, você que esteve viajando, tá capaz de trazer boas dicas aí, sua bola dentro, sua bola fora, enfim. Bola dentro, acho que não sei se foi mencionado semana passada, o corredor brasileiro Alisson dos Santos, que ganhou o Pô, campeonato mundial sensacional. 4x100 por barreira. No O país, que eu né, que a mais curto gente nele é a quer, alegria dele. Ele tem uma alegria, né, cara? na verdade. E assim, um país que só valoriza o futebol masculino, né? Os outras modalidades de outros atletas que conseguem chegar no topo, eles merecem aplausos, porque certamente tem uma história de superação aí, porque apoio não teve, né? Né? Esquece. Tipo, bola fora. Tem vários episódios de bola fora, mas eu tô meio chegando de férias, eu vou, eu vou passar. E tem alguma dica aí da viagem? E o que você diz Então, pra gente, ó? Em tal lugar muita não coisa pode deixar de fazer o quê? em Lisboa, você não pode deixar de ir ao Museu do Benfica. Legal. Espetacular. Melhor museu que eu como tarde falando com o Porto, né, com os filhos goleiros, fui em tudo que é estádio, fiz tudo que é tour de estádio, museu para lá. Melhor museu que eu vi. E assim, incrível o zelo que os caras têm com a própria história, que nós aqui também não temos. Né? Cuidado com o que eles fazem, assim, um negócio extremamente bem feito. 3 andares, audiovisual, tem um cinema, tem um vídeo, uma experiência de vídeo. Olha, fantástico. Eu fiquei assim, impressionado. Virei até benfiquense. Na entrada do museu, eles têm lá uma homenagem ao Luizão zagueiro. É Zagueiro foi da mesmo? seleção. Ele foi o jogador que mais vestiu a braçadeira de capitão no Benfica. Tem uma área só com o Luizão. No último andar, eles homenageiam os adversários. Assim, um negócio que combina a história do mundo, a história de Portugal com a história do Benfica. Mas, assim,
E eu fico pensando, até comentando com o Marcelo, como a gente está atrás disso, né? Porque tínhamos aqui um potencial para fazer coisas fantásticas. Cada clube grande tem suas histórias aí para contar, né? Mas a gente não faz. Assim, eu frequento alguns estádios, conheço bastante do Morumbi, tem lá o seu tour, não sei o quê, mas não chega aos pés do que eu vi lá. Eu fui em 5, mas todos muito bons. Mas eu destaco esse detalhe, assim, porque normalmente isso não está no roteiro usual de um turista normal, né? Então, assim, eu recomendo fortemente, se for a Portugal, Lisboa, gaste o seu tempo, vá ao Museu do Benfica, vai ficar lá umas 2 horas, vai valer a pena. E aí, Xará, com você? Me faz lembrar o Museu do Futebol aqui no Pacaembu. Não sei se você. Lembro, muito bom. É meio parecido. É uma coisa, uma Uhum. experiência Falando nisso, parecida. como é que ficou? O Museu do Futebol acabou, né? Porque o Pacaembu está sendo demolido, não é isso? Não, o Pacaembu não vai ser demolido, eu acho, né? Vai estar sendo reformado. E seria uma pena terminar. Não sei se vai Mas terminar, está lá não. ainda o museu, será? Não sei. Não sei. Durante a reforma, não sei se está lá. Mas seria uma pena se terminasse. O museu era fantástico, né? Enfim. Aliás, a minha bola dentro vai. Não sei se chegaram a ver, a Tok Stock está vendendo as cadeiras do Pacaembu. Originais, as cadeiras a laranja e amarela. E faço questão de dar essa bola dentro porque a concessionária, ela, ao invés de jogar fora as cadeiras, teve a ideia de, bom, vamos vender e aí vai doar para aquele Instituto Gol de Letra do Raí, Bem sacado. o produto da venda. Então, e tem gente, eu vi, né, criticando. Aliás, eu vi essa notícia no Twitter de uma pessoa criticando, falando, nossa, mas não tem Eu nem posso que... apostar de quem é o Twitter? Não, eu não conheço a pessoa, então não dá para... Mas Mas poderia provavelmente ser. é da Sâmia Bonfim, a deputada federal, ela Poderia critica. ser. Poderia ser. Criticando que já vinha criticando, né, a privatização, a concessão, e aí é assim, como se você estivesse vendendo o patrimônio público, vendendo a história, vendendo o patrimônio do povo de São Paulo, sabe, assim, pô, o troço tá velho, acabado, você vai fazer dinheiro com aquilo, vai ajudar uma instituição, Ah, mas que se dane ajudar as pessoas. então, por isso a minha bola, eu faço questão de dar uma bola dentro, uma puta ideia. A minha bola fora é aquilo que o Vitor comentou en passant. O Bolsonaro não perdeu a chance de dar um tiro no pé em discurso no Conselho Federal de Medicina, afirmou que não tinha tomado a vacina, tinha exercido a sua liberdade e, porra, meu, sério? É impressionante. Senso de oportunidade único. Mas assim, impressionante. Realmente um troço inacreditável. O cara, o defunto está lá, morto, já tá bom, já enterrou, tá bom. Não, vamos aqui levantar de novo para vir assombrar aqui. É realmente um troço inacreditável. E a minha dica é a mesma dica que eu fui, infelizmente, fui seguir a dica do Rodrigo na semana passada. Tem uma série chamada Manifesto no Netflix. E, pô, eu não sou muito realmente, para mim é difícil eu gostar de uma série e acompanhar tal. Essa você não consegue parar. É a história de um avião que pousa 5 anos depois que levantou o voo, né? A falha Então, temporal que a gente comentou na semana passada, o pessoal não que tem entende lá na direito o que cidade da minha aconteceu, tia. tal. E aí o avião pousa 5 anos depois do que decolou. O pessoal já achava que tinha morrido, então a história ela é muito interessante, não sei, e o roteiro é bom, e tem pouquíssimas falhas de roteiro, né? Porque essas histórias são muito boas para você ter Segue falha, fio da né? meada. Exatamente. Não, mas putz, é Tipo realmente um Lost, né? troço. Que é aquele Isso, desgraçado
começou a escrever sem ter o final e virou aquela bosta lá. Nossa senhora, depois da terceira temporada não vou pedir um Então, mas eu assisti só a primeira temporada, eu não sei como é que continua, né? Não sei se vai ser isso. A primeira temporada foi excelente, excelente. Então eu recomendo. Bom, a minha bola fora, quando fala, eu sempre, assim, o futebol ele é apaixonante porque, de certa maneira, ele é meio injusto, né? Ele é imprevisível, né? Tipo, pô, basquete, o time que jogar melhor ganha. Vôlei, o time que jogar melhor ganha. Ah, basquete, 132-97, né? A cesta é bonita, cada uma, mas não é a única, né? Não é aquela coisa, né? Às vezes você pode sair de casa para assistir um puta 0-0 legal pra caramba. É muito louco isso no futebol. Tem um jogão que não teve gol. Olha que loucura, né? Então, eu sempre fui um pouco reticente, coisa do VAR, né? Falei, pô, mas será que o VAR não vai tirar a polêmica do futebol e tal, não sei o que lá, né? Mas, por outro lado, você pensa, né? Pô, os clubes, a gente fica reclamando, os clubes se profissionalizam, os caras treinam pra caramba, aí o juiz vai lá, faz uma puta de uma cagada, ferra com tudo. Ah, acho que o VAR é bom. Gente do céu. O VAR aumentou a polêmica no futebol. Cara, é impressionante. Ontem no jogo Flamengo e Atlético, não sei se vocês assistiram o jogo. Como eu estava fora de São Paulo, não sei se para São Paulo foi transmitido esse jogo. Como eu estava fora, eu fiquei assistindo o jogo. Aliás, um bom jogo, um belíssimo 0-0. O Filipão com aquele futebol ofensivo dele, né? O Atlético atrás da linha da bola. O Flamengo massacrou lá, os caras estão com um goleiro bom pra cacete lá. Mas, cara, teve dois lances ali que eu não entendo para que serve o VAR. O Gabigol. Mas aí não é o VAR, né? Aí é quem tá atrás do VAR. Os caras deviam ser expulsos. Sim, exatamente. Que o VAR mostrou, tá lá, meu. Agora, se o cara que tá atrás não toma uma atitude, eu acho que se fosse o jogador do Atlético Paranaense, teria sido expulso. Mas aí nós estamos com o Flamengo, né? É o Flamengo. É o Varmengo. É o Varmengo, pô. É lógico. Historicamente. Cara, porque ontem, assim, ó, o lance do Gabigol, putz, o Gabigol agrediu o cara. Então, assim, agressão teria que ser expulso. Mas vamos ver o seguinte, vamos fazer um olho cego? Vamos esquecer o Gabigol. Eu converso com vocês aqui brigando com o meu gato que insiste em derrubar a câmera. Mas beleza. Só um minutinho, meu jovem. Então, assim, mas o lance do Arrascaeta, cara, pelo amor de Deus, cara, aquele cara não levar um cartão amarelo para uma entrada daquela, faz favor, cara, joga esse VAR fora, acaba com esse negócio de uma vez, porque não serve para porcaria nenhuma, pelo amor de Deus. Então, a minha bola fora vai pro VAR. A minha bola dentro, cara, vai para geração de empregos aí. Isso é um resultado CAGED, né? A gente vem diminuindo aí a massa de pessoas desempregadas e acho que quem passou pela dificuldade está ser uma colocação e o que isso repercute nas famílias, então eu acho que é algo a ser celebrado. E as minhas dicas vai ficar uma dica gastronômica de gordo, né, meu? Você espera, pô, dica gastronômica, não um restaurante francês. Cara, em João Pessoa tem um lugar que chama Hot Dog Show. Parceiro, que espetáculo. Impossível sair de lá sem comer pelo menos 2 hot dogs. Cara, é uma tremenda variedade, um negócio super simples assim, uma lojinha que eu passei, mas meu amigo, que espetáculo, cara. Vale a pena. Quem tiver em João Pessoa, procura lá, Hot Dog Show, dica gastronômica. E a outra dica é o seguinte, nessa semana agora, né, entre os dias 3 e 4, acessível aos clientes, vai acontecer a Expert, que é um evento promovido pela XP, uma grande feira. Pô, quem já teve lá, Marcela é do mercado financeiro, assim como eu, pô, um evento assim incrível, gigantesco, uma ordem de grandeza, qualidade dos palestrantes, né? A pessoa é simples, basta abrir a conta lá, não precisa nem a princípio fazer nenhum depósito, você já tem acesso à compra dos ingressos e realmente, para quem tem interesse sobre o mercado financeiro, poder ter acesso a bons conteúdos, vale muito, muito, muito a pena. Então, a minha dica é essa, estando em João Pessoa, que, aliás, pô, foi uma semana bem bacana, praias legais, apesar de não ser a melhor época do ano, o inverno, que o mar está meio batido, o vento, mas ainda assim, muito legal, um povo hospitaleiro, gostei muito, né? Apesar de ser, eu já tinha visitado o estado da Paraíba, mas exclusivamente a cidade de origem da minha mãe, que inclusive, Vitor, eu estava comentando semana passada,
passada, quando o Rodrigão falava sobre o manifesto, lá em Solânia tem uma falha temporal, né? Você entra lá, por exemplo, tipo 11 horas da manhã, passa 3 dias lá e quando você vai embora é 2 da tarde, né? O tempo lá passa numa velocidade muito peculiar. Mas é isso, meus amigos, sempre um prazer falar com vocês. Espero que na semana, muitíssimo bem acompanhado, mas espero que na semana que vem, Rodrigão, Cleveland, Tati, talvez se já tiver voltado de férias, a gente possa se reunir para o 111º encontro, uma vez que agora aqui a gente encerra o Caramba, hein? 110º, tá bom? Um abração, meus amigos, até semana que vem. Abração. Até. Falou. Valeu, tchau, Tchau, tchau. tchau.